No livro Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. É Novo Testamento, tá? Depois dos 4 evangelhos, aí você vai encontrar Atos dos Apóstolos. Depois de Atos dos Apóstolos, aí você vai encontrar a Epístola do Apóstolo São Paulo aos crentes na cidade de Roma. Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 5. E o versículo de número 12. Epístola do Apóstolo São Paulo, capítulo 5. Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Versículo 21. Romanos capítulo 5, versículo 12. E pulemos para o versículo de número 21, que diz assim: e que fruto e eis, então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhores, a semana passada nós estudamos a doutrina do pecado e nós estudamos com muita veemência, com muita impetuosidade, sobre o pecado ter entrado no mundo. E como o pecado entrou no mundo? É sabido que através de Adão. Nós estudamos Deus fazendo o homem, e esse homem pecou. Só que quando o homem pecou, foi sabido que Satanás colocou Deus em uma mentira. Nós estudamos isso a semana passada. Usou a mentira. A primeira vez que alguém proferiu uma mentira foi o próprio Satanás. Por isso ele é o pai, o inventor da mentira. E ele chegou para Eva e disse: foi assim que Deus disse que tu não podes comer de nenhuma das árvores, de nenhum dos frutos gerado por nenhuma árvore.
Eva disse, opa, Deus não disse isso não. Deus disse que eu posso comer de todas, exceto daquela. Aí o diabo disse, mas por que você não pode comer? Eva disse, porque o Senhor Deus disse que no dia que eu comer, eu morrerei. Aí o diabo disse, certamente não morrerás. Então quer dizer, se Deus disse que você vai morrer, e eu estou dizendo que não morrerás, eu estou dizendo que Deus mentiu para você. Aí Eva acreditou na mentira do diabo, comeu o fruto, não sabemos que fruto foi esse, e só sabemos que era a árvore da vida. E ela não comeu, ela comeu, e daí o pecado entrou no mundo pela desobediência ao Todo-Poderoso, acreditando em uma mentira. Bom, aí Deus disse, certamente no dia que comeres morrerás. E nós acabamos de ler carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Paulo está se referindo a esse dia. O dia em que Eva comeu do fruto, o dia em que Adão comeu do fruto, e a morte entrou no mundo nesse dia. Diz Paulo no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que foi o texto que a gente leu. Aí Deus disse para Satanás, você cortou o cordão umbilical da amizade entre o homem e Deus. Pois eu, Deus, estou dizendo para você, Satanás, que da semente da mulher eu vou enviar um que vai religar o homem a mim. Ou seja, o pecado entrou no mundo através do homem, mas o pecado será banido através do homem também. Você destruiu a alegria do homem, porque eu fiz o homem para viver eternamente. Isso é Deus falando. Não fiz o homem para morrer, mas eu dei livre arbítrio ao homem. Se ele quiser morrer, é um direito dele. Se ele quiser roubar, é um direito dele. Matar é um direito dele. Deus não escraviza, ele dá direito de escolha. Aí Deus diz para o diabo, o homem caiu, foi enganado por você. O pecado entrou no mundo através de um homem, mas eu vou enviar um da semente da mulher que vai religar o homem a mim, o homem a Deus. O pecado entrou no mundo através do homem, e o pecado vai ser banido do mundo através de um homem. Isso está lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Eu estou te falando que Deus disse, vai haver salvação, soteriologia, doutrina da salvação, que é o que nós vamos estudar. Pois bem, passou-se os anos e esse homem não vem. Eu quero acreditar que o diabo ficou louco. Bom, ele conhece Deus, foi Deus quem fez ele. Ele era querubim ungido, ele era o maestro do grande coral celestial. Ele sabe que se Deus falou, está falado. Quando Deus fala, pode dar sangue no calcanhar. Deus cumpre. E o diabo sabe que Deus é fiel. Então, se Deus prometeu, o diabo ficou esperto. Tem que ficar ligado, porque esse homem vai nascer. Esse homem vai vir. Aí veio Caim. Será que é? Veio Abel. É um dos dois. Pensa o diabo. Caim matou Abel. Um está morto. O outro é assassino. O diabo ficou
tranquilo, não é nenhum dos dois. Bom, aí de repente veio Enoque, Deus tomou Enoque para si, então o diabo ficou esperto. Corramos por conta do tempo. Veio Davi. Opa, é esse. Então nós conhecemos a história de Davi, né? E Davi foi um homem sanguinário, matou a rodo. Então não tinha como ser alguém que religava o homem a Deus. Veio Salomão. Uau! E quem conhece de cristologia sabe que Salomão é um tipo de Cristo, né? Mas lá na frente, Salomão, né, passou a adorar os deuses estranhos. Enfim, então o diabo disse, não é esse não. Resumindo, 4.004 anos depois, 4.004 anos depois, lá no Povir, os três estão conversando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus brada, a quem enviarei, quem há de ir por nós? O Filho diz, eu vou, Pai. Eu vou religar o homem aos céus. 4.004 anos depois, quando o diabo nem imaginava, o Filho se transforma em um espermatozoide. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo, pega o Filho em forma de espermatozoide lá em cima, nos céus, e traz. E coloca no colo do útero de uma virgem, cujo nome era Maria, a filha de seu Joaquim e de Dona Ana, que estava desposada, casada com um carpinteiro. Mas o costume judaico, casa-se, mas não já sai, não. É 3 meses, ela lá e ele cá. 3 meses depois, ele vem com um cortejo, né? Ele vem com um cortejo e vai receber a sua esposa, que casou-se há 3 meses atrás. Ok? Maria estava desposada, mulher de José. E o Divino Espírito Santo colocou a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho que já existe, no pretérito já existia, desde a fundação do mundo, no colo do útero da Virgem Maria. Foi assim que o Emanuel entrou no mundo. Emanuel quer dizer Deus conosco. E ele veio com que intento? De cumprir a primeira profecia bíblica. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus dizendo para Satanás, eu vou mandar um que vai religar o homem a mim. 4.004 anos depois. Jesus veio, entrou no mundo, ficou 33 anos aqui, montou um colégio apostólico maravilhoso, instruiu todos eles e disse, agora eu vou voltar. E vocês levem esta mensagem para frente. E esses discípulos, agora apóstolos, saíram propagando o evangelho salvífico da cruz de Jesus, que ressuscitou e está à direita de Deus. Isto foi propagado por toda a superfície da terra e chegou até mim, chegou até você. E a nossa obrigação é levar para frente. Hoje, graças à tecnologia, eu estou aqui na Inglaterra e estou transmitindo a mensagem do Calvário através das redes sociais. Bom, já está claro que Jesus morreu, morte de cruz, religou o homem a Deus, e agora nós temos que levar isso para frente. Agora, o que é que Jesus veio fazer na terra? Religar o homem a Deus. Só que antes de Jesus morrer na cruz, antes dele consumar, havia profecias que diziam que viria um
na frente do Messias, antecedendo o Messias, preparando o caminho, e esse viria com instinto, com o espírito de Elias, referindo-se a João Batista, filho de Isabel, com o sacerdote Zacarias, primo de Jesus, de segundo grau, porque as mães eram primas. Isabel e Maria eram primas, então os filhos são primos de segundo grau, que era João Batista. João Batista está batizando, que é uma cultura dos essênios, que isso é outra história, de natureza que quando João vê Jesus, João nunca tinha visto Jesus. Cerca de 30 anos tem os dois. João é mais velho que Jesus 6 meses. Os dois contemporâneos. Mas nunca tinham visto um ou outro. Quando João vê Jesus, João gritou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Soteriologia. Sotério. Salvação. Logia. Estudo ou tratado. Soteriologia, estudando sobre salvação. Por exemplo, eu sou baiano. Eu moro na capital do estado da minha querida Bahia. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Mas por que não salvadorano, soteropolitano? Porque soteropolitano é uma expressão que vem do grego sotero, salvação. Quem nasce em Salvador, sotero, soteriologia, doutrina da salvação. Quem nasce em Salvador, soteropolitano, porque sotero é salvador, salvação, soteriologia, doutrina da salvação. É o que nós estamos estudando hoje, doutrina da salvação. Bom, por que eu estou sendo tão preciso? Porque Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para religar o homem a Deus. Não tem outro meio de salvação. É só através de Jesus. Jesus é o único Salvador. Não tem outro meio. O único meio de alcançarmos a salvação é através de Jesus. Não é porque eu quero, porque eu acho. É que o próprio Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou ler um texto para os senhores, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 3, São Mateus, capítulo de número 3, e o versículo de número... Eu falei Mateus, foi... João, falei Mateus, é ótimo. João, capítulo 3, abra comigo, por favor. E o versículo de número 16. João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3. E o versículo 16 está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, quer dizer único, unigênito, para que todo aquele, todo preto, branco, sábio, leigo, rico, pobre, homem, mulher, enfim, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Isso aqui fecha a matéria soteriológica. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo, branco, negro, sábio, leigo, pobre, rico, homossexual, lésbica, prostituta, bêbado, drogado, traficante, assassino, todo aquele que nele crê, no seu unigênito Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, soteriologia, Jesus veio para religar o homem a Deus. Eu vou citar alguns textos aqui, você anota, e se não der tempo de anotar, não tem problema, que eu vou salvar a transmissão e aí você estuda com mais calma, tá? Ó, epístola ou carta do apóstolo Paulo ao presbítero Tito, está no Novo Testamento, Tito capítulo 2, versículo 11. Anota aí. Aos Romanos, perdão, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 13, 14 e 15. Aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. São textos que fica claro se somos ou não salvos, se temos possibilidades de alcançarmos salvação ou não. Agora, João capítulo 3, versículo 16 está claro. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio para banir o pecado. Isso está claro, que quem se aproxima da cruz de Jesus, quem se aproxima do cristianismo, tem que abdicar do pecado. Deus não vai laçar a Bíblia e dizer, não, você não vai mais pecar, agora eu estou te amarrando. Não, eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Agora, pecar e achar que não é pecado, é isso que o diabo quer. Que eu peque e ache que não é pecado. O diabo quer que você peque e ache que não é pecado. Porque se você cair na real, você vai buscar a salvação. E o diabo não quer isso. Agora, você tem que distinguir o que é e o que não é pecado. Isso é pecado. Mas não é pecado porque dizem. É pecado porque de fato é. Isso não é pecado. Mas não é pecado porque dizem que não é. Não. É porque você tem convicção, à luz das Escrituras. Por isso diz a própria Bíblia: vocês erram muito. Foi Jesus quem disse. Mas erramos por quê? Porque não examinam as Escrituras. Quando nós examinamos as Escrituras, sabemos o que é pecado e o que não é. Por exemplo, Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Tu já imaginou? Eu fundo uma igreja, Abílio Santana fundou uma igreja em Salvador, é a sede, e vai abrir congregações por todo o Brasil, e vai abrir congregações por todo o mundo, e Abílio está dizendo que fumar maconha não é mais pecado. Os maconheiros vão querer dizer, opa, eu vou para essa igreja, já que eu posso continuar servindo a Jesus e fumando maconha. Daqui a pouco a Bíblia diz, você que mata, rouba, assalta banco, não é mais pecado. Você pode fazer tudo isso e ser crente. Capaz de dizer, opa, tô dentro.
Atenção, prostitutas, não é mais pecado se prostituir. Você pode vender o seu corpo à vontade, porque Abílio fundou a igreja inclusiva, igreja das prostitutas. As prostitutas vão dizer, tô dentro, porque eu tô doida por Jesus, mas eu só não aceito porque é o meu trabalho, é a minha fraqueza. Atenção, homossexuais. Agora você pode ser evangélico, ser cristão na igreja de Abílio, porque Abílio fundou uma igreja que diz que pode, os gays vão vir com gosto, as lésbicas vão vir com gosto porque querem Jesus, mas não querem deixar o pecado. E é isso que está acontecendo, gente. É isso que está acontecendo. O diabo está enganando muita gente. Vou repetir, o diabo está enganando muita gente. Se não é pecado, para que Jesus morreu então? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele morreu na cruz pelos meus pecados, pelos teus pecados. O diabo está enganando muita gente, dizendo você pode ser homossexual e permanecer homossexual. Pode até trazer o seu marido, os dois homens, para congregar aqui. Eu vou batizar vocês dois. Isso são bandidos. Vou repetir, isso são bandidos. Vou dizer melhor, vagabundos, que estão botando esses pobres coitados para botar comida na mesa dele. São pastores de dízimos e de oferta. Salve isso e pode propagar. São bandidos disfarçados de pastores. Não deixe o diabo te enganar. Jesus ama o pecador, está escrito, mas aborrece ao pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu por todos, pelo homossexual, pela lésbica, pelo drogado, pelo assassino, pelo ladrão. Ele morreu, mas tem que aceitar Jesus. A Bíblia diz, o que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Deixa eu ver se eu alcanço esse versículo. Se não me falha a memória, é Provérbios. Dá uma olhada aí. Provérbios, capítulo de número 28. Provérbios, capítulo 28. Se não me falha a memória, tá? Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, seus pecados, nunca prosperará. Mas os que confessa e deixa, não é confessa e permanece, os que confessa e deixa, alcança misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Aí fica esses bandidos, esses marginais pederastas, dizendo, atenção ladrões, homossexuais, lésbicas, atenção traficante, atenção, não precisa, não, já tem igrejas para vocês, eu batizo vocês. Isso é bandido, tem que ser preso por falsidade ideológica. Quem consagrou isso, pastor? Pastor aonde? Gente, evangelho de Cristo é para transformação de vidas. Jesus morreu pelos nossos pecados. Agora eu aceito Jesus e continuo na vida pecaminosa? Está errado. Está errado. Soteriologia, doutrina da salvação. Quer ser salvo? Aceita Jesus como seu Salvador.
Eu vim para dar um estudo, virou pregação. Vim para dar um estudo, virou pregação. Vamos lá. Bom. Me empolguei. A salvação foi planejada por Deus. Isso eu falei lá no livro do Gênesis, capítulo 15. Deus falou e enviou Jesus, nasceu. A salvação foi efetuada por Jesus. Ou seja, a Trindade arquitetou a salvação. A Trindade arquitetou a salvação. Vou repetir. Salvação é coisa divina. Salvação é coisa divina. A Trindade arquitetou a salvação. Vamos lá. A salvação foi planejada por Deus, Deus Pai. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A salvação foi efetuada por Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 26, 27 e 28. A salvação é aplicada pelo Espírito Santo. Então, Deus Pai planeja, Deus Filho efetua e Deus Espírito Santo aplica. João capítulo 14, versículo 26. Tá? Então, a salvação foi planejada por Deus Pai, efetuada por Deus Filho e aplicada por Deus Espírito Santo. Que é isso? Bom, Jesus Cristo, Salvador do mundo. João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29. Jesus, Salvador do mundo. Há quem diga que ninguém pode afirmar ser salvo. Isso é fato. Fato o quê? Que há quem diga. Ninguém pode afirmar que é salvo. Mas por que ninguém pode afirmar que é salvo? Ninguém pode afirmar que é salvo porque lá em Mateus capítulo 24, versículo 13, está escrito: quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Mas está na Bíblia, sim, tá. Então ninguém pode afirmar. É quem perseverar até o fim será. Será é futuro. Aquilo ali foi Jesus dizendo: olha, está vindo uma assolação aí. Jesus ainda na terra, não tinha morrido, nem ressuscitado. E ele disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. E está vindo uma assolação aí sobre Jerusalém. Isso Jesus profetizou no ano 32, 33. No ano 70, cerca de 30 e poucos anos depois que ele falou isso, o general general romano, ele veio numa fúria diabólica e destruiu Jerusalém, tocou fogo em Jerusalém, matou judeu. Teve gente que ficou escondidozinho. Tanto é que Jesus disse: quem estiver no terraço não desça. Quem estiver no mato não entra na cidade não, fica escondido. Quem ficar escondido até o fim será salvo. E foi salvo cerca de 70 mil judeus. 70 mil judeus sobraram e foram levados para as províncias romanas. E Jerusalém foi tocada fogo. Jerusalém ficou abandonada por 1000 anos. Isso já se cumpriu. Mateus capítulo de número 24, versículo 13, já se cumpriu. Eu fico com 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Não se esqueça que eu estou falando de que tem gente que afirma que ninguém pode afirmar que é salvo. Eu estou dizendo que eles dizem isso baseado em Mateus capítulo de número
24, versículo 13. E que isso já se cumpriu, tá? Já se cumpriu literalmente. Literalmente. E eu estou dizendo que se cumpriu porque é só dar um Google aí, o que o general Tito fez com Jerusalém, com todo Israel no ano 70, tá? No ano 70 DC, depois de Cristo. Agora, olha o que diz 1 aos Coríntios, capítulo 1, primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos presente, não é seremos, que somos salvos, é o poder de Deus. Então dizer que ninguém pode afirmar ser salvo é não conhecer a doutrina soteriológica. Tá? Então, soteriologia, doutrina da salvação. E salvação há só para quem entrega a sua vida para Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora estão fazendo passeatas, né? Maconha livre. E já imaginou? Já imaginou? Daqui a pouco vai ter a igreja dos maconheiros. Daqui a pouco vai ter a igreja dos maconheiros. Dizendo, não é pecado não. Porque a igreja de lésbicas e de homossexuais já tem. Mas não tem ninguém para peitar, ninguém para ajudar esse povo. Que na cabeça deles, agora somos nós que não temos amor. Sendo que nós pregamos o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí vem um monte de salafraios usado pelo diabo para que essas pessoas não aceitem Jesus, como diz as Escrituras, e aceite a mentira que eles estão pregando, dizendo que homossexualismo não é pecado, sendo que está cheio de versículos bíblicos que é pecado. Então tem que aceitar Jesus e deixar, porque o que confessa os seus pecados e deixam alcança misericórdia. Deus abençoe, Deus guarde, Deus livre de todos os males, cada um dos senhores. E a semana que vem nós estaremos estudando eclesiologia, doutrina da igreja. Hoje tem igreja para tudo quanto é gosto. Nós vamos estudar a igreja verdadeira, a igreja que Jesus deixou na terra. Eclesiologia, história da igreja. Até segunda que vem, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Obrigado por estar conosco até agora. Deus abençoe. Thank you.